Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, uma boa tarde. E hoje aqui com um vídeo diferente, com um cenário diferente, né? Passando por aqui para deixar aqui expor minha opinião sobre algo que eu ouvi, que foi relatado para mim ontem. Mas desde já eu quero agradecer os irmãos que aqui vão estar assistindo esse vídeo e pedir aos irmãos que me desculpe o barulho. Aqui não tem como gravar sem barulho. Sempre vai ter um cachorro latindo, pessoas conversando, o barulho dos pássaros, de carro. Não tem como gravar aqui em silêncio. Mas eu creio que vai dar para os irmãos ouvirem, entender direitinho daquilo que eu vou estar falando. Eu resolvi gravar esse vídeo, para quem me conhece sabe que eu não gosto de política. Política assim, para eu me envolver na política e brigar e falar, porém não sou omissa e nem muito menos desinformada. Procuro me informar a respeito dos candidatos que vão exercer um poder constituído por Deus, né? Que sabemos, como está escrito em Romanos 13, que toda autoridade ela é constituída por Deus. Sabemos disso. Mas o que eu vim falar aqui é que, ouvindo algumas pessoas ontem, eu percebi que elas não entenderam que essa política ela é toda e completamente espiritual. Essa política ela não tem nada de uma política normal. Ela é toda espiritual. E nós, como Igreja de Cristo, não podemos ser omissos, nos omitirmos, porque tem muita gente que está levando para o lado pessoal. E nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Por que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque ontem eu fui questionada assim. Alguém que tem uma curiosidade muito grande chegou para mim e disse assim: irmã, a senhora vai votar em quem? Eu sei que o meu voto é secreto, porém, como não tenho do que me envergonhar e nem de me arrepender, eu disse em quem votaria. Aí disse assim: vai votar nesse candidato, porém, nunca mais comemos carne. Eu disse: oh, gente, na minha casa o meu marido trabalha e nunca deixou faltar comida na minha casa. E quando eu estava na casa do meu pai, o meu pai trabalhava e nunca deixou faltar nada pra gente. Não é o governo quem vai me dizer o que eu vou comer, porque estou no Brasil, óbvio, que vai me dizer o que eu vou comer ou deixar de comer. Eu vou ter comida na minha mesa se eu trabalhar, ou se o meu marido trabalhar. A comida que vem para minha mesa, a carne que vem para minha mesa, não depende do governo, depende do trabalho da gente. E se eu trabalhar, eu vou ter dinheiro para comer carne. E eu não acredito que em 4 anos essas pessoas não tiveram condição de comprar 1 quilo de carne para comer. Então, eu vendo isso, eu percebi que a pessoa acha que essas eleições elas são de ordem pessoal, e não é. Para a Igreja de Cristo, quando eu digo, irmãos, para a Igreja de Cristo, estou falando de todo cristão, estou falando da família, estou falando do direito das crianças, sei muito bem do que estou falando quando me refiro a direito de criança, por já ter trabalhado com criança dentro de instituição, onde tinha mais de 200 crianças. Então, assim, eu sei exatamente o que eu estou falando quando eu me refiro à criança. Então, o que eu quero trazer aqui é que tem muita gente que está confundindo. Não estamos indo contra a pessoa, aí sim contra os projetos, princípios, as bases, tá? Que a pessoa não tem escrúpulos e tudo. Mas se nós, como povo de Deus, deixarmos de mimimi
e como igreja de Cristo, plantarmos os nossos joelhos no chão, Deus, ele ouvirá e atenderá o clamor da sua igreja e não nos deixará à mercê desse tipo de caso. Porque precisamos orar, precisamos ser dirigidos e direcionados por Deus, porém precisamos agir. E nesse caso, a nossa ação é o nosso voto. Então, eu vejo a omissão de muitas partes, onde pessoas dizem assim: eu não vou me posicionar. Se você não vai, eu posso, eu quero, eu faço porque é nas minhas redes sociais. Mas eu vou dizer a você, vem cá, se você vota em uma pessoa que não tem base em Cristo, não tem base bíblica, um governo que vai governar, somos igreja de Cristo e ainda estamos na terra, e nós vamos ser obrigados a viver com a ideologia de gênero. Para quem tem filhos, já imaginou você entrar dentro de um banheiro, sua filha pequenininha, seu filho pequenininho, e dar de cara, dar de topa com um marmanjo dentro do banheiro? Principalmente com pessoas que não têm princípio, não têm base, não é livre e não é liberto. Isso vai gerar o quê? Se quando nós estamos de olhos, às vezes ainda acontece certo tipo de coisa, e se a gente se desligar e tapar os olhos com essa cegueira espiritual que nós cristãos estamos vivendo? Não são todos, mas a grande maioria, para esse tipo de coisa, para não enxergar que isso é espiritual. Onde é que nós vamos parar? Eu cheguei num lugar, eu fui convidada para um lugar, num outro estado. Eu e algumas irmãs que trabalham com criança, nós nos deparamos com a seguinte situação: o banheiro das meninas, a decoração em azul; o banheiro dos meninos, a decoração em rosa. O que é que tem isso? O que tem isso? Por que não colocaram o inverso? Nada contra as cores, mas contra a intenção. E lá, o menino podia entrar no banheiro das meninas, as meninas do banheiro dos meninos. Onde é que isso vai parar? Me parece, estava comentando com meu esposo esses dias, que me parece que estamos vivendo os tempos de Sodoma e Gomorra, os tempos de Noé, tá tudo junto e misturado, estamos vivendo nesses últimos dias. Será que a igreja de Cristo ela vai ser omissa ao ponto de ficar calada e não se posicionar? Nós temos duas armas poderosas que coloca qualquer valente no chão, porque a guerra ela é espiritual e quem vai vencer ela por nós é o Senhor, através do nosso posicionamento. É o jejum e a oração, e não esquecer do louvor na hora da gratidão, porque é o Senhor que chegará e fará coisas grandes e extraordinárias que nós não podemos fazer. Aquilo que eu e você não podem, o Senhor faz. Deixa eu dizer uma coisa, não esqueça que a nossa luta ela é espiritual, não é contra carne e sangue, mas é espiritual. E outra, a Bíblia diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Eles vêm trabalhando, fazendo suas ofertas, suas oferendas a seus deuses há muito tempo. E o povo de Deus tem feito o quê? Cochilado, dormido, dispersos. Não estou generalizando porque não são todos, mas a sua grande maioria. Cristãos crentes se engalfiando um ao outro dentro de suas congregações, dentro de suas igrejas. Não estou citando placas, porque como eu ando muito, eu estou falando do que tenho visto, tá? Muitas vezes a gente vai ministrar em alguns lugares, em alguns estados, em algumas igrejas que tem irmãos que estão intrigados, que estão vivendo um momento de separação. A igreja está dividida por conta disso, irmãos. É tempo da gente ser crente de verdade, da gente ser protestante, de protestar contra o erro, contra o pecado. É tempo da gente se posicionar como crente. A gente vai se calar diante disso? É contra princípios, é contra a família, é contra a base. Eu sei que se vier a ganhar o ex-presidiário vier ganhar,
Eu sei que não vai prevalecer contra a igreja. Vamos sofrer algumas perseguições quanto igreja. Nós vamos sofrer algumas perseguições, vamos ter algumas percas. Sim, vamos. Porém, não é só isso. Que a gente sabe que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas e os danos que vai ser causado na nossa sociedade? Será que vai dar para reparar depois? E ainda que dê para reparar, como é que vai ficar a nossa consciência? Então, é para a gente analisar, tá? É só para a gente refletir o que é que a gente quer. A gente quer alguém no comando do Brasil que venha com família, base bíblica, princípios, projetos, que valorize a coroa da criação. Ou a gente quer alguém que venha destruindo e dizendo que quem vai governar junto com ele é o inferno? Porque os demônios são de lá. Em uma de suas mensagens ele disse. E você acha que nós como igreja a gente vai ficar de fora? É só para a gente parar e refletir e pensar. Para que nós venhamos saber que essa eleição, ela é toda espiritual. Toda. Ela é toda espiritual do início ao fim. Está muito denso, está muito pesado. Quem tem uma vida espiritual diante do Senhor, que tem uma vida espiritual aí em dias com Cristo, vai saber que essa eleição ela é toda espiritual, tá? Eu só sou uma cidadã brasileira, tá bom? Sem autoridade, assim, tô falando de poderes, dessas coisas assim, de posicionamento, tá? Eu sou só uma cidadã, colocando aqui a minha opinião, talvez de uma maneira que muitas pessoas ainda não tenham percebido, ok? E uma outra coisa que eu quero deixar aqui. Ontem eu li um texto de um empresário e ele dizia assim, que nós do Nordeste viemos pra cá e chegando aqui a gente tá cuspindo no prato que a gente comeu. Não é bem assim, não são todos. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quando realmente somos alicerçados em Cristo, os nossos princípios falam mais alto, oramos pelos nossos governantes, oramos pelas autoridades que o Senhor constituiu, porque toda ela é constituída através da palavra. E nós estamos aí, não vou ser omissa em concordar com o erro de ninguém, tá? A minha parte eu fiz, eu votei, não vou mentir em quem eu votei, óbvio, em quem eu votei ganhou, só não ganhou meu presidente, por enquanto, ele vai ganhar, mas se a igreja se posicionar, tá bom? Deus em Cristo abençoe de uma forma poderosa, passando por aqui para expressar o meu posicionamento, a minha opinião, a minha visão, que era que todo cristão deveria ter, tá? Deus abençoe a todos de uma forma maravilhosa, que Deus abençoe o pessoal do agro, que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Estão em nossas orações, lógico que não estou generalizando, que não é todo mundo que está orando, não posso ser hipócrita ao ponto, mas que Deus abençoe a todos de uma forma maravilhosa. Aos nossos irmãos brasileiros que estão fora do Brasil, que votaram em nosso presidente, Deus em Cristo te abençoe de uma forma maravilhosa. Eu sei que esse vídeo vai chegar para fora do Brasil, por isso estou dizendo isso. Deus abençoe de uma forma extraordinária, tá? Um beijo grande e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E estamos aí. O segundo turno vem aí. Vamos mostrar que a igreja de Cristo ainda tem joelhos para dobrar diante do Senhor e temos mão para agir, tá bom? Deus abençoe. E eu tenho certeza que eu não vou ficar só nesse vídeo, porque tem chegado muitas indagações, muitas perguntas, e de acordo com o que for chegando, eu vou gravando e mandando para vocês. Não vou pôr esse vídeo, talvez eu não coloque ele no YouTube, mas se eu colocar ele no YouTube, eu vou compartilhar
no Facebook e em outras redes sociais. Deus abençoe. Até a próxima.